Olá, bom dia. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, Séries AM, Positivo FM, também pela página do YouTube do Grupo Séries, @canal Grupo Séries de Comunicação, pelo qual você pode assistir, neste momento, também o programa Jornalismo em Pauta, pelo qual o jornalismo do Grupo Séries vai debater fatos dessa última semana, acontecimentos no Brasil e no mundo, também fatos aqui da nossa região. Eu sou Felipe Keller, estão aqui comigo Daiane Gissen, Odair Leff, Antônio Sadi Ribas e a Luísa, e na parte técnica operacional aí de áudio, também para o rádio e para, claro, a internet na manhã de hoje. Domingo, agradecer inicialmente aqui os colegas e, claro, principalmente a você, ouvinte, internauta que está nos assistindo. Obrigado aí, está cedo nesta manhã de domingo, ouvindo ou nos assistindo. Daiane Gissen, muito bom dia, obrigado pela presença nesta manhã de domingo, seja bem-vinda. Muito bom dia, Felipe, muito obrigada, bom dia Odair, Sadi, a Luísa, a todos os nossos ouvintes, uma satisfação estar aqui em mais um domingo trazendo as principais informações aí, semana movimentada aqui na nossa região. Odair, bom dia, seja bem-vindo, domingo de manhã com o Jornalismo em Pauta. Bom dia, Felipão. Bom dia, Dai, Sadi, ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Antônio Sadi, seja bem-vindo. Como estás? Satisfação, Felipe. Da mesma forma, estamos bem depois de uma semana quente, né, comparada à última que tivemos, ou a penúltima, essa foi a última. Estamos finalizando esta semana com uma temperatura bastante elevada, finalizamos a 23, 22 graus, né? Essa semana o que deu um alento para o agricultor, principalmente para aquele que está finalizando, e essa semana aqui foi decisiva principalmente para a conclusão do plantio das culturas de inverno, principalmente o trigo, e também para aqueles que são friolentos como eu, assim, né? Deu para dar uma revigorada no corpo, porque eu realmente não gosto de frio. Essa semana aí foi muito boa, apesar de ser uma semana de inverno. A voz não está mais afônica? Não tanto quanto antes, né? Mas ainda... Vai poder cantar já? Não, ainda não. Aí são outros atributos que eu, infelizmente, não tenho capacidade, Felipe, mas admiro quem pratica e quem de vez em quando, né, canta alguma coisa para nós. Principalmente o Juliano Panazzolo aqui, que é o nosso cantor oficial. A gente também tem, claro, a Luísa aqui. Muito obrigado, Luísa, na parte técnica, né? Nossa atleta do vôlei, viu, Sadi? Luísa, das boas. Gosta do voleibol. O Brasil que tem muita tradição, né, no vôlei. O Brasil que está disputando a Liga das Nações, né? Conseguiu classificação do feminino para a fase final que vai ocorrer a partir dessa semana entrante lá no Japão. Isso mesmo, jogos importantes. Entre as 8 seleções, as melhores seleções do mundo. Isso mesmo. A Luísa poderia estar lá, com certeza. Claro, vamos torcer para a Luísa, se quer seguir a carreira aí profissional no vôlei. A Luísa, como diz o Sadi, está na sonosplastia. Sonoplastia. Ela não está com sono, sonoplastia. Operadora de áudio. Muito bem. Essa semana, o mundo e o Brasil, claro, ficou, digamos, impactado, né, com a carta enviada pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, presidente norte-americano, com relação à taxa de 50% dos produtos importados do Brasil para os Estados Unidos. E isso envolve toda a cadeia produtiva. Antes era 10% só o aço, agora é 50% tudo que o Brasil exporta para o país norte-americano. Os Estados Unidos, que é a segunda economia em negócios para o Brasil. A primeira é a China, depois os Estados Unidos e daí vem a Argentina, são os 3 principais mercados do Brasil. Trazendo aqui uma referência, né, da carta que o Trump enviou para o governo brasileiro. Abre aspas, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente.
imediatamente, inclusive em caixa alta, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais e liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais, novamente em caixa alta, às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto ou produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos. Desvinculados de todas as tarifas setoriais, as mercadorias transbordadas para fugir dessa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais elevada. Então essa é a tradução, né? Claro que o texto foi feito em inglês, divulgado pelo governo americano. Só pegando aqui alguns números, por exemplo, de produtos exportados da economia gaúcha para os Estados Unidos. Destaca-se o tabaco e o fumo industrializados, máquinas e materiais elétricos, calçados, reatores nucleares, caldeiras e máquinas, ou digamos matéria-prima para isso, madeira e carvão vegetal, armas e munições, pasta de madeira e celulose, automóveis, tratores e outros veículos, carnes e moídos e borracha. Né? Claro que não exporta o produto na íntegra, mas peças ou matéria-primas para a produção desses produtos, por exemplo, lá para a indústria americana. Até vou te trazer dados aqui, Felipe, a nível nacional. O que mais exporta é o petróleo e derivados, 7,5%, o ferro, o aço bruto e produtos semi-acabados, 5,3%, aeronaves, entre outros equipamentos, 2,7%, o café não torrado, 1,9%, celulose, 1,7%, e aí demais produtos, né, que você também salientou aí, que são exportados aos Estados Unidos. Vai dar um baque muito grande para a economia. Ah, sim, hoje Estados Unidos é a segunda economia pelo qual o Brasil tem mais negócios, né? Um mercado importantíssimo dos Estados Unidos. Café, laranja, principalmente o mercado do interior de São Paulo vai ser muito afetado na parte do agro, né? Tanto que o Tarcísio já está em negociações ali com o governo americano. Também aeronaves, né? A Embraer exporta aviões para os Estados Unidos, ou pelo menos parte da sua produção fora do país. Ou seja, é um impacto importante contra a economia brasileira. Claro que os efeitos vão vir lá em 2026, né? Não agora com relação ainda no segundo semestre. Ao longo do segundo semestre, os números vão vir em 2026. Até porque essas tarifas começam a valer a partir de agosto. Primeiro de agosto. 1º de agosto. E aí? Apesar de que, Felipe, eu sinceramente, eu não acredito que elas serão efetivadas. Houve uma mistura por parte do presidente americano de questões políticas com questões econômicas, e isso não é legal. Deveria ter sido mais explícito numa definição do que é a política econômica e do que é a política partidária ou perseguição, que eu concordo com ele. Realmente, o que a gente viu nesses últimos meses, principalmente no Brasil, o último ano principalmente, na parte política, nessa polarização entre um partido e outro, realmente está fora dos anais. É uma espécie de sanção contra a economia brasileira, né? Mas agora você misturar alhos com bugalhos, aí você tumultua todo o processo e aí dá vazão, principalmente para a esquerda radical do Brasil, pensar o que pensa e canalizar essa questão para uma questão política, unicamente. Sem, Felipe, levar em consideração os problemas que a gente tem realmente e que são problemas sérios que devem ser tratados por políticas sérias, e o presidente Lula deve se ater ao seu governo, deve se ater à sua gestão como presidente da República, e ele, no entanto, quer transparecer um líder mundial que não é, nunca foi, a bem da verdade, e aí acaba entrando em conflito, né, expondo-se ele e levando consigo o Brasil, infelizmente.
Eu acho que existe um outro aspecto também, né, que a questão política da aproximação do Lula com a Rússia, o Irã, né, as manifestações a favor ou próximo, ou ficar próximo da Rússia e também do Irã, a situação de criticar o dólar como moeda da economia global, ou seja, em termos de aspecto político, realmente você tem uma amostragem cada vez mais no discurso do próprio governo de afastamento do governo, ele se afasta do governo americano juntamente com aquilo que o governo americano pensa, né? E aí, claro, ele responde com o aspecto econômico, né? Com os 50% da tarifa. Até se falou em reciprocidade, ou seja, o Brasil taxar 50% os produtos que saem, a produção econômica americana que sai lá dos Estados Unidos para o Brasil. Mas aí, se o Trump não gostar e fazer um decreto e botar 120%, né, ele faz, né? A economia americana, ela é muito mais forte, muito mais consolidada que a economia brasileira, né? Então, essa briga o Brasil só perde, viu, Felipe, para começo de conversa. O Brasil não ganha nada com essa briga, o Brasil não tem dividendos nenhum, né? E você analisar por esse ponto de vista, aí só por esse ponto de vista, você já deveria se colocar no teu lugar. E o presidente Lula, ao se pronunciar, e toda vez que ele se pronuncia, ele se estrepa cada vez mais. A manifestação dele de que o Trump deveria se meter com as questões dele e não aqui no Brasil, ora bolas. E por que ele se mete nas questões dos países sul-americanos ou dos próprios países europeus em conflito? Então, ele fala uma coisa e age outra e fala outra. Então, no aspecto de retaliação por parte do governo americano nessa tarifa, eu vejo um pouco ali a situação das redes sociais, né? Que acabaram... Por que as redes sociais? Porque essas redes sociais, elas são empresas americanas, né? Facebook, o Meta, o Google, o X, são empresas... Tirando o TikTok e o resto tudo. É, né? Tudo empresa americana, e essas empresas, elas sempre estão no alvo do alto escalão do judiciário aqui no Estado brasileiro, né? Principalmente, claro, no Supremo Tribunal Federal. Então, inclusive, o próprio X, o antigo Twitter, ele foi bloqueado, ele foi, né, suspenso, né, aqui no país. Então, isso gerou e, claro, esse processo como um todo impactou também e chamou atenção lá nos Estados Unidos, né, com relação ao que isso aconteceu. Enfim, foi uma situação que chamou muito a atenção esta semana. Dá para se dizer que o Trump está esperando uma ligação do Itamaraty, do Lula. Vamos negociar, companheiro Trump, ou não? Ou a ideia estratégica, agora sim, uma estratégia de comunicação, de diplomacia. O governo brasileiro já deveria ter marcado agenda com a Casa Branca para rever isso, conversar, etc. Talvez o Lula... Mas tu acha que vai ter diálogo? Mas o diálogo tem que partir do governo brasileiro. Eu concordo contigo. Do governo brasileiro. O Trump já pré-estabeleceu. Se o Brasil aumentar a taxação de produtos dos Estados Unidos... Não, daí o Trump coloca 120%. Aumenta também. Daí não vale a pena. Então, isso é uma situação. Tem que pegar o telefone, ligar. O Lula viajou bastante, né? Esse é o momento de viajar. Esse é o momento de pegar o avião e viajar, né? Pra deixa parar. A Janja, não leva. Deixa a Janja aqui, com certeza. Não leva a Janja junto. Deixa aqui. Seguro deixar ela aqui. E o Lula vai com o Haddad, vai com o Alckmin lá, vai com a Tebet, vai com a Amorim, vão lá, pega o avião e vão lá. Né? Isso o governo tem que fazer. Eu acho que esse é o momento, né? E não politizar e não ideologizar ainda mais essa situação que está acontecendo, né? Porque
no aspecto da política, né, a direita criticou a esquerda criticou a direita pelo mesmo texto que o Trump fez, né, pela sanção econômica contra o Brasil, no caso, né, ou as tarifas. Então, a política ficou mais... Se havia polarização no meio político, agora, com isso que aconteceu agora, ainda mais, né? Esse problema começou todo com o BRICS aqui no Brasil. Primeiro, o BRICS no Brasil foi esvaziado. Com discursos frustrantes, assim, ouvindo, assim, muita desnecessidade. Em um evento totalmente esvaziado, sem as principais lideranças do BRICS, né? Que é uma junção ali dos países secundários, mas principalmente Brasil, Rússia, China... Coreia do Sul, que entrou último, e ainda a Rússia, BRICS... a Índia, o Irã... os 5... O 5 é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. E o Irã entrou como amigo, aí, os Emirados Árabes, enfim. Mas o que acontece? O Lula foi o que insistiu na tentativa de formalizar uma moeda exclusiva desses países. E isso desagradou o Trump. Foi uma das razões que desagradou o Trump. E aí o Trump, eu sinceramente tenho minhas dúvidas do Trump, ele arrolar o Bolsonaro, ou a questão desse julgamento aqui no Brasil, nessa questão. Eu não sei se ele ajudou ou prejudicou o Bolsonaro ainda, sinceramente. A gente precisa ver a sequência aí desses fatos, o que vai redundar. E o que vai resultar aqui no Brasil, essa ação de, num primeiro momento, tentativa de defesa do Trump com... O filho do Bolsonaro está nos Estados Unidos, né? E ele tem uma... Esse também vai ter problemas aqui no Brasil quando voltar, independentemente, Felipe, do que ocorrer. Esses fatos só que a gente já tem aí estabelecidos, eles já vão colocar no Eduardo Bolsonaro muitos problemas para ele aqui no Brasil. Mesmo ele sendo um deputado, mesmo sendo ele um parlamentar. Eu acho que ele vai ter muitas dificuldades, sinceramente, para se defender aqui, até porque a gente sabe como está agindo o STF, né? O Bolsonaro não teve uma vitória, né, ao longo do seu governo todo, e depois que saiu do governo, Odair, não teve uma vitória dos pleitos que ele encaminhou ao STF. Não é agora que vai ganhar. E ainda mais depois dessa situação toda ainda, que além do presidente Lula, além do Brasil, foram arrolados o ministro Moraes e mais alguns lá do STF. Então, é uma situação crítica, Mas Felipe. Será que ele não coloca uma pressão? Vamos dar uma segurada. Pois essa é a questão. A gente vai ver. Vamos pegar o processo do Bolsonaro e colocar mais ao fundo da gaveta? Será que a gente vai ver, Felipe? A gente não sabe o que vai ocorrer, né? Qual o medo que esse povo tem do governo americano, principalmente do presidente Trump, que se postou, né, como defensor, né, como uma espécie aí de guardião da ordem, né, um palatino aí que vai tentar resolver essa questão. Uma outra coisa que pegou muito mal, nós tivemos um ponto do Lula lá na Argentina, ele ter visitado a Cristina Kirchner, né, que está presa, isso né? Com o contrassenso dele. Ele falou que não se mete em política, que o Brasil não se mete, que ninguém deveria se meter. Mas como é que ele pode se meter? Ir lá visitar a Cristina, ele já tinha feito uns dias atrás, ido lá. Ela está presa porque ela roubou. Ele foi lá na Venezuela, né? Pegou no Chile, aliás, pegou uma condenada, mandou um avião da FAB lá pegar uma condenada pela justiça chilena e trouxe para o Brasil. Não foi a ex-primeira dama do Peru? Ex-primeira dama do Peru. Do Peru. Eu falei Chile, né? Mas é Peru. É Peru. Quer dizer, ele foi lá, pegou um avião da FAB e só por isso aqui, Felipe, se estivesse num país assim, meramente correto, já deveria sofrer um processo de investigação e não aconteceu nada, né? A primeira-dama está aí no Brasil, desfrutando das benécias que o Brasil ofereceu, e o Brasil, como tal, como Estado, dando guarida a uma condenada pela Justiça do Peru.
Foi nesse caso do Peru, como também a visita do Lula a Cristina Kirchner, que foi condenada pela justiça argentina por roubo, né? Isso é uma interferência direta em um país, né? O fato dele ir também ali na Argentina, levantar uma bandeira e ainda dizer que a Cristina Kirchner está lá sendo injustiçada, o que quer então? O que a gente pode pensar numa situação dessas? Sinceramente. Muito bem, seguimos com o jornalismo em pauta. A gente debateu o assunto internacional e também nacional, ao mesmo tempo com essas situações políticas, econômicas que aconteceram aí nos últimos dias. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, um fato bastante triste essa semana. A jovem Bianca Zanella, de 11 anos, acabou perdendo a vida ao cair no cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. O resgate do corpo da menina teve mais de 10 horas de duração. A ação começou na tarde da última quinta-feira e chegou ao fim somente na madrugada, 10 horas após o fato ter acontecido, né? Somando efetivos do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Brigada Militar. A Bianca, 11 anos, que permanecia no posto médico legal, PML, de Taquara até o momento, então, ali, logo em seguida ao fato. Ela e outros 2 irmãos mais novos, de 9 e 5 anos, estavam acompanhados dos pais em um passeio turístico no Parque Nacional Serra Geral. A família mora em Curitiba, no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu por volta da 1h da tarde. A família estava em um mirante no ponto mais alto do parque, mas se preparava para voltar para a base e ir a uma lanchonete. A mãe teria saído mais à frente com as 2 crianças menores, tendo o pai ficado responsável por voltar com a menina mais velha. O homem relatou aos policiais que não viu o momento em que a filha se afastou, mas quando percebeu, ela já corria em direção ao cânion. Ele teria tentado correr atrás da pequena, mas não conseguiu alcançá-la. A altura da queda foi de quase 80 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o trabalho pouco após as 15h30. Helicópteros da Polícia Civil e da Brigada Militar também prestaram apoio às buscas. 2 horas depois, por volta das 17h30, foi informado que o pelotão dos bombeiros de Canela, através do uso de um drone com câmera térmica, localizou a vítima na encosta do cânion, um local de difícil acesso e platos e também com vegetação, né? O resgate começou somente no final da noite, por volta das 22 horas. Enfim, vocês conhecem lá o cânion Fortaleza, o Itaimbezinho? Não sei se já foram fazer excursão para lá. Eu tive, foi ano passado, acho que foi lá. É muito perigoso, assim. É até arriscado você ir com crianças, porque é um paredão. Ele termina aqui e o ponto mais alto, eu também estive lá do cânion Fortaleza. É muito cuidado. E são pedras ali regulares, é uma montanha e ali termina o paredão, é 80 metros de altura. Me desculpe, mas o pai dessa criança, a criança tinha síndrome de autismo, não tem? Parece que sim. Então, como é que tu não presta atenção, não, daí? É muito perigoso. Já a responsabilidade era dele. A própria caminhada claro até que esse acidente ponto... pode acontecer com qualquer um, mas essa pelo caminhada, amor de Deus, ela é guiada? Não. A caminhada é até o ponto mais alto lá. É um trajeto bem extenso, inclusive, Felipe. E o ponto mais alto é um paredão. Bom, todo ali, a volta, é um paredão muito alto mesmo. É perigoso, arriscado. E tu faz a pé. Você faz a pé. Assim, uma caminhada... Mas segurança tem, daí, para você praticar isso aí? Não tem? Não, para você caminhar tem segurança, com certeza. Mas chega lá, Sadi, é pedra,
Assim, sei lá, tem gente que Agora, deita ali pra olhar então o dá para paredão. resumir o seguinte: a segurança tá se a pessoa for normal. Se destoar um pouquinho do normal, aí acontece. Exatamente, pode acontecer. Então, esse é o porque problema, né? não existe também uma barreira ali de contenção, digamos, um muro ou Uma fita. Uma fita, Uma exatamente, fita que- né? Se eu não me engano, acho que tinha uma corda. Não, acho para que tinha criança uma- não adianta, né? Eu não me lembro, acho que tinha uma corda, assim, marcando ali. Criança é criança, né? Criança é criança, mas a gente lamenta esse fato. O pobre desse pai, porque com certeza Exatamente. ele foi pego de surpresa, mas um momento de desatenção aí, uma tragédia dessa aí que marcou a família, que marcou o Rio Grande, que marcou todo o Brasil, de uma família que é do estado do Paraná. É realmente uma tragédia imensurável esse tipo de situação aí. Esse fato que chamou bastante atenção ao longo dessa última semana. A gente prossegue aqui com o jornalismo em pauta, falando agora um pouco mais de fatos aqui da nossa região, e a gente começa a falar um pouco de cultura, de música. Sadi que gosta de cantar umas gauchescas, ele e o Flávio Nais. Mas o Flávio, né, Sadi? Sim. Mas tu gosta de um sambinha, né? Não. Por aí, nessa linha. Essa linha. Muito bem. Teve em Carazinho o fato, Daiane, relacionado à Seara, né? O evento está chegando, são os eventos do segundo semestre que se aproximam. Exatamente, a Seara está chegando, acontece sempre no último final de semana de outubro e estão oficialmente abertas as inscrições, então, para os músicos realizarem a sua inscrição para a participação na 24ª edição da Seara, se eu não estou enganada, 24ª Seara da Canção Gaúcha. Então, a partir de agora tem o período de inscrições e logo após também começa todo o período de triagem. Se eu não me engano, mais ou menos um mês antes da Seara, eles começam a fazer a triagem e ali uns dias antes, então, também é anunciado aqueles que vão participar. E as músicas contam novamente com também a 11ª Searinha, onde participam os meninos de até 12 anos e também na categoria Piá de 13 a 17 anos, meninos e meninas, então, nas categorias Piá e Piazito na 11ª Searinha, que acontece novamente este ano. E tem o evento de lançamento da Seara, que já está marcado para acontecer no dia 28 de agosto, então essa foi o lançamento das inscrições, que vai acontecer no Sesc de Carazinho e vai ter aí o show com o Luiz Marenco já, com os ingressos à venda para quem quiser estar presente e prestigiar também esse grande nome da música gaúcha. O evento que é organizado por uma associação, né? Isso, a Associação Seara de Arte e Cultura de Carazinho. E agora, com a retomada, esse já é o 4º ano consecutivo que temos Seara de forma anual. Era em 4 anos? Não, Era anual, sempre era anual, anual, depois eles foram por um período de 2 em 2, depois ela ficou um tempo sem acontecer e teve uma retomada agora. Após a pandemia foi retomada e todo ano está ocorrendo. Todo ano está ocorrendo, então, a Seara da Canção na sua 24ª edição. Que terá cobertura do grupo Séries de Comunicação. São 3 noites, né? 3 noites de apresentações e espetáculos. O domingo é um pouco mais extenso, né? Começa já de tarde, porque tem as apresentações da 11ª Searinha e tem também as apresentações de CTG na Praça de Alimentação ali. Então, o domingo é um pouco mais longo, vai até a madrugada, porque daí tem as classificadas, a reapresentação delas e depois vem o resultado das campeãs. Seguimos essa linha mais ao tradicionalismo, até tem a definição do patrono dos festejos farroupilhas aqui em Nometoc, né, Daiane? Que já foi apresentado, até está no site gruposeries.net.br. Exatamente, o CTG divulgou então na última sexta-feira que o senhor Silvio Luft vai ser o patrono dos festejos farroupilhas neste ano de 2025. Eu não tenho conhecimento da trajetória dele, mas Silvio, imagino que seja um grande nome aqui de O Silvio é Nometoc. produtor, né? É produtor rural, Produtor né? rural, mas com um colaborador do CTG, que é um amigo do tradicionalismo. Acho que ele tem criação de cavalo. Chegou de 4 costados. Em 86 e 87 ele foi patrão do CTG. Mas o mais importante, merece essa homenagem. O mais importante, né, dessa homenagem aí, que é o segundo ano que o CTG homenageia esse tipo de gente que está ainda em vida. Né? Já homenageou o seu João Varril, saudoso João Varril, que
que Deus o tenha, né? Em vida, e agora, então, o Silvio Luft também em vida, que eu acho que é uma medida acertada da patronagem do CTG Galpão Amigo, porque não quer dizer que não possa homenagear aqueles que já se foram, os falecidos, mas homenagear em vida é uma maneira de você prestar uma homenagem em dobro à pessoa, ao cidadão, ao legado desse tradicionalista que com certeza contribuiu muito, e por isso que o Silvio Luft está aí sendo homenageado, sendo indicado para homenagear. Não sei se ele já aceitou, né? Já aceitou. Já foi realizado o convite, então, na última quarta-feira, dia 9 de junho, durante a visita, então, do patrão Beno Littkemeyer, que foi, então, até a casa dele, foi aceito o convite, e é justamente isso, né? Essa de a pessoa em vida ser homenageada, a família celebra isso junto, é um momento realmente muito importante e muito bonito quando é realizado dessa forma. Com certeza. Essa segunda ação da patronagem se dá pelo sucesso que foi a primeira, então, na homenagem que foi feita ao Sr. João Van Riel. Tenho certeza disso, né? Não ouvi o pessoal do CTG, mas que foi mais ou menos assim, né? Acho que foi esse o caminho. Os festejos Farroupilhas desse ano, inclusive, estão programados para 13 a 21 de setembro, com a cavalgada da chama, o culto crioulo, também os jantares, o café de chaleira, e vai se encerrar então com o desfile Farroupilha no domingo. Já tem a programação confirmada. Indo para a reta final, né, do ano, Felipe. Chegando o festejo de Farroupilha, a gente já vai... Meu Jesus. Quando termina o desfile Farroupilha, fala assim, terminou o inverno. Terminou o inverno, agora... o último dia de frio de verdade. É 7 de setembro e desfile de Farroupilha. Eu me lembro que quando eu era estudante, ainda o 7 de setembro, ainda o desfile ali ainda tinha um friozinho danadinho, né? Que a gente tinha que botar aquela roupa de uniforme que a gente desfilava ainda, né? Porque às vezes sempre era uma camiseta ou camisa, né? Uma camisa branca e uma calça ou preta ou azul marinho. Exatamente. Esse era o fardamento. E aí a gente sentia bastante frio ali, naquele período. Então, o 7 de setembro ainda era um resquício assim, do frio que era o inverno. Muito bem. Domingo de manhã, hoje, trazendo aqui informações e fatos. Outro fato importante aqui essa semana, até o Sadi e a Daiane estiveram no Lar do Idoso, né? Teve inauguração. Acho que poderíamos comentar um pouco, né, sobre esta atividade que aconteceu ao longo dessa última semana. Esse fato lá, Daiane e amigos ouvintes aqui do Grupo Séries, foi um fato de uma relevância para mim muito significativa, porque nós tivemos lá, primeiro, mais uma ação da empresa Estara, na pessoa do nosso diretor-presidente aqui e presidente do Conselho de Administração da empresa Estara, Gilson Larry Trenepol, né? Numa ação também da NECA como vereadora, como parlamentar, o ano passado que ela tomou essa iniciativa, que ela foi, aliás, requisitada pela direção do Lar do Idoso em contribuir lá com o lar, e aí a sugestão então foi para a concepção de uma sala de fisioterapia, né? Essa sala de fisioterapia também leva o nome da dona Gessi Guedes Trenepol, que é outra homenagem que com certeza ela muito merecida, de muito mérito, por conta da gente que conheceu e conviveu com a dona Gessi, né? Uma pessoa que não tinha ruim, estava sempre alegre, positiva, positivista, né? Agitada, assim que nem o filho dela, o Gilson, né? Mas assim de um coração realmente muito grande. E essa homenagem que foi prestada a ela com a denominação da sala de fisioterapia do Lar do Idoso com o seu nome é realmente algo que marca e que é muito positivo na minha opinião. E o investimento feito lá, mais de R$100 mil, denota justamente que quando a causa é nobre, quando há um trabalho sério, né, nós temos aqui pessoas e empresas que contribuem. Foi o caso, efetivamente, desta ação. Realmente foi uma manhã muito emocionante, né, Sadi, para todos que estavam lá, a Thalita, a Neca, pela emoção também de ter homenagem para a dona Gessi, e a sala em si também, realmente todos que falaram com muita emoção por tudo que a sala representa. A dona Marlene destacando o quanto isso traz melhoria, porque muitos idosos têm dificuldade de mobilidade, e a partir da sala de fisioterapia que já está sendo usada, já se percebe melhoras.
E quando se está na melhor idade, como dizem assim, né, ali no lar do idoso, isso faz muita diferença. Poder andar, poder se locomover, sem dores e ter uma qualidade de vida faz toda a diferença. A gente pôde ver isso na estrutura. Teve toda a parte de arquitetura feita pelo Daniel, que realmente pensou em cada detalhe. Ele fez uma explicação lá para nós, da cor da parede até a forma como o vento sai do ar-condicionado. Tudo muito bem pensado para atender todos os residentes do lar. Então, realmente foi uma manhã muito bonita. Parabéns a todos, né? Você falou dessa energia da dona Gessi, que o Gilson tem, e tem a Thalita também, né? É impressionante. É o DNA e prossegue. E no mesmo ato lá também foram inaugurados 2 quartos com 4 leitos, que aí foi uma ação do deputado, uma ação que eu não lembro agora, o deputado Moreira. Do MDB. Alceu Moreira. Alceu Moreira, né, do MDB, Alceu Moreira, e que então contribuiu com uma emenda parlamentar que propiciou tanto a revitalização do quarto, dos 2 quartos com 4 leitos e mais algumas portas, mais a pintura. Foram também 7 local. banheiros, se eu não estou enganada, e o piso do corredor que foi trocado. A gente tem que dar os parabéns à família Trainer por esse investimento. A própria administração do lar do idoso, que faz muita diferença aqui para muitas pessoas que estão lá hospedadas, porque a gente ouviu recentemente, até o prefeito Maninho comentou, né, em alguns lares de idosos aí da região, do estado, pessoas, né, que estavam lá internadas, às vezes amarradas em camas. Isso é uma situação lamentável. E aqui não, aqui a gente já fez vários programas de lá, né, Sadia? A gente percebe o amor, a paixão que as pessoas que trabalham lá têm com o lar de idoso. Então isso faz toda a diferença. Parabéns a todos, a diretoria, as pessoas que trabalham lá, que fazem a diferença no dia a dia de muitas pessoas. Viu, Daí? Nós temos uma simbologia muito interessante aqui no que é feito lá no lar do idoso. Poderia citar as BAN, a PAI, inclusive, tantas outras entidades que a gente tem aqui, mas especificamente do lar do idoso. O que ocorre? As pessoas que trabalham lá são pessoas abnegadas que de bom grado vão lá e dão o seu quinhão de contribuição para uma entidade que faz um trabalho beneficente e que, em última análise, também beneficia o município de Nome Toque, beneficia, Odair, a gestão municipal, a gestão do prefeito, seja o Maninho, seja qualquer outro prefeito. Por quê? Porque atende uma parte da sociedade carente, que precisa de atenção, que precisa de todo o cuidado. E o nosso lar do idoso, ele atende, e agora complementou aí com essa sala de fisioterapia, a todos os pré-requisitos básicos para o ser humano conviver nessa faixa etária da vida com dignidade. O nosso lar do idoso oferece as melhores condições. Aliás, lá daí nós tivemos um depoimento da professora Michele Birk, que o pai dela faz 1 ou 2 anos que está lá, e o depoimento também dela foi comovente, porque ela sempre suscitou dúvidas com relação a trazer o pai, aquela coisa de que a sociedade, de que as pessoas pudessem estar falando, mas botou o pai no lar do idoso, e ela disse assim, olha, se nós soubéssemos o que o pai teve de benefícios, o nosso pai teve de benefícios, ao estar aqui com toda esse corpo de profissionais aqui que atende, nós teríamos feito isso antes, porque ele só teve ganhos quando veio para cá, coisa que nós da família não teríamos condições de dar, de atender, né? Pela atenção especializada também, né, Sadia? O cuidado, inclusive, ela citou muito emocionada, né, que o pai decidiu fazer o aniversário dele no lar do idoso justamente pelo carinho que se tem pelas pessoas e por esse convívio, né, no dia a dia. Então, realmente, o lar do idoso está de parabéns por todo o cuidado, pela infraestrutura que realmente é referência na região. E esse depoimento, então, corrobora com o que é feito lá no lar do idoso de excelência no contexto de atenção com os mais velhos. O lar do idoso que realizou a sua feijoada no dia 6 de julho, né? Só frisando aqui para arrecadação também de recursos. Ontem a gente teve... não sei se o Sadi lembra, só antes da gente trocar, já tem a data do café também, né? Do lar do idoso que está com cartões à venda.
Ontem ocorreu o Café da Pai, Ontem né? foi o Café da Pai, Ontem mas foi o o Café Lar da do Pai. Idoso já O tem Lar do uma Idoso data também, fixa geralmente e já é novembro ali. Já estão com os cartões à venda. Entre o princípio e o dia 10 de novembro, geralmente esse café. Então, nesse período aí. me fugiu a data, mas eu lembro que o pessoal anunciou lá e já tem cartões no valor de R$70 também. Mas mais ou menos por aí, novembro ali, entre 1º e 10. Com relação a entidades, aqui no município de Dom Metoque, a comarca, o fórum, está com o edital aberto para instituições, entidades de Dom Metoque da região entregaram uma série de documentos conforme exige o edital de convocação do Poder Judiciário, pelo qual permite então a comarca receber documentos de entidades para depois, numa segunda etapa, apresentar projetos, as entidades apresentar projetos ao Poder Judiciário, no caso aqui a comarca de Dom Metoque, para receber recursos, né? A fonte desses recursos são penas alternativas pagas em processos ao Poder Judiciário. Acaba então havendo uma soma de recurso ao longo do ano e aí o Poder Judiciário abre esse edital para que as entidades consigam obter recursos através desse recurso que a Justiça disponibiliza através da abertura do edital. Então podem participar entidades até que são fora da comarca, que não pertencem à comarca, mas que, por exemplo, atuam diretamente aqui no município. Mas estão vinculados à comarca. Mas estão vinculados. No caso de Colorado, por exemplo. Isso aí. Colorado, são 5 municípios que estão vinculados à comarca, né? Colorado? 5 que não me toca, né? Mas é Colorado, Vitória e Grefe, Lagoa e também Tiúgo. Então, por exemplo, uma entidade de Carazinho não pertence à comarca, mas se ela tem alguma atividade de ação social, educacional, esportiva em Dom Metoque, ela pode conseguir recurso porque ela tem atuação aqui em Dom Metoque, por exemplo, né? Então, isso são oportunidades, então. Da mesma forma, Felipe, que Dom Metoque também contribui com o presídio de Carazinho, o presídio estadual de Carazinho. A comarca de Dom Metoque, a gestão municipal tem auxiliado em alguma coisa, claro, não em tudo, mas sempre que é requisitada, é atendida em parte, pelo menos, ou em boa parte. Já tivemos reforma lá no presídio, com recursos que são geridos aqui em Dom Metoque e cedidos por conta dessa parceria que há, até porque nós temos aqui detentos que são de Dom Metoque, que são hospedados ali, para não dizer outra coisa, no presídio estadual do Carazinho. Muito bem, chegamos na reta final do Jornalismo em Pauta. Quer destacar alguma coisa de esporte, Odair? Alguma situação? O Grêmio joga logo mais? O Grêmio joga logo mais, né? No outro fim de semana tem o Arsenal, destaque essa semana também a notícia que vai participar do Brasileirão Sub-17, que vai começar na outra semana, dia 23. O Russo Preto volta a jogar fim de semana também. Hoje à noite tem jogo do Grêmio. Destacar a última informação, dar os parabéns ao Silvio Van Vulk também, que foi empossado. Eu e a nossa colega Dai estivemos essa semana lá na quarta-feira, na posse do Silvio Van Vulk, muito prestigiada também pela diretoria da Farsul, a própria saída Teodora, que recebeu um convite, inclusive, para fazer parte da nova direção da Farsul, que vai ser em dezembro essa nova eleição. Então, parabéns ao Silvio, parabéns à Teodória, né? Sendo empossado o Silvio na última quarta-feira. Posso seguir daqui, Felipe, então? Pode. Não sei se tu ia me passar a palavra, mas só para continuar no assunto da posse do sindicato também, a Teodora, então, deixou o mandado após 6 anos, né? Ela teve 2 mandatos à frente do sindicato, e um dado que ela compartilhou conosco e também no seu discurso foi que nesse tempo, agora o sindicato é composto por 25% de mulheres e 17% de jovens. Então agora tem a comissão jovem do Sindicato Rural, e também é uma grande conquista, a Teodora, que realmente é a representante aqui do Rio Grande do Sul, frente à Farsul e o Senar, CNA, na Comissão das Mulheres. Então isso demonstra todo o trabalho e a dedicação, e com certeza, como foi falado na posse, né,
a responsabilidade do Silvio e da continuidade é bem grande, mas a gente tem certeza que vai ser um grande trabalho. Então, parabéns a todos que estiveram presentes, em especial ao Silvio. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta, já nos acréscimos aqui do programa. Teve também evento do Rotary, né, na sexta-feira à noite, também com a posse da nova diretoria aí do Clube de Serviço aqui em Não Me Toque. Muito bem, muitos eventos, atividades, fatos que aconteceram nessa última semana. Odair, obrigado. Considerações finais nesse domingo pela manhã. Aquele abraço, bom domingo a todos, Felipão. Sadi, vai correr? Vou. Daqui a pouco eu vou dar uma corrida aqui. Mas eu quero, ao finalizar aqui, também destacar dois pontos, na verdade, que foram destaques nessa semana aí. Sim. Primeiro foi a operação tapa-buraco feita pelo DAIR. Verdade. Não faltou gente para pedir ali para a superintendência do DAIR essa operação tapa-buracos. As câmaras de vereadores de toda a região, as gestões municipais de toda a região, fizeram apelos múltiplos para que essa operação fosse... Mas foi aquele negócio, Não, né? a operação... Eu acompanhei, eu ouvi, eu estava voltando de Carazinho quando começaram a fazer. Foi aquele dia até que você fez a entrevista com a mulher lá que acabou tendo 2 pneus estourados ali num buraco, né? E é aquilo lá, o caminhão, 2 com a pá ali, tapando, e os caras e os veículos que vinham na rodovia compactando o asfalto. Mas aquele asfalto fica dentro de um saco, ele jogado no buraco e é batido, é isso? Batido com o pneu do carro teu. Ah, tá. Mas aí... Tem uns ali que já estão de buraco de novo. E assim, buracos, os menorzinhos vão para a próxima. Esses não tiveram... Eles fazem assim, ó, eles invertem o buraco, eles botam o buraco para cima. Depois, com a passagem dos carros, aí eles vão... Dessa vez nem isso, Sadi. Mal e mal ficou parelho, agora já está afundando de novo. Mas o DAIR não tem... o DAIR não tem um contrato com alguma empresa de manutenção de rodovia? Tem um contrato com a MX de Vila Maria para fazer isso. Mas esse ali é um dinheiro botado fora. Com todo o respeito... Bota mais gestão nisso. Você precisa fazer uma raspagem todo, refazer a estrutura. Tem que começar desde a base lá. Exato. E vir trazendo e fazer, porque isso ali é paliativo. Na próxima chuvarada, aí pode ter certeza que esses buracos todos vão estar abertos de novo. Até porque, Odair, o que ocorre no buraco é a infiltração, né? E ali tu não impede a infiltração com aquela a operação tapa-buraco ali. E aqueles que estão começados já, buraquinhos ali, com certeza ao longo do tempo, vão abrir, né, novamente, ou vão abrir. Mas, e por fim, a outra ação é com relação a 451, Não Me Toque, Colorado, que teve agora na semana que estamos encerrando aí as negociações para que ela retomasse, mas a retomada efetiva vai se dar a partir de amanhã, segunda-feira, né, nessa semana aí que as máquinas haverão de estar trabalhando novamente aqui no trecho Não Me Toque a Colorado, que também foi outra celeuma, né? Foi outra situação que causou assim bastante preocupação, principalmente para os moradores aqui de Não Me Toque e de Colorado, que por um momento suscitaram dúvidas se a via iria seguir ou não com esse trabalho. A 510 entre Fortaleza e Cruz Alta, da mesma forma, também foi retomada. Muito bem, são rodovias importantes aqui da nossa região. O teu tchau, Sadi. Valeu, Felipe. Obrigado, um abraço, bom dia, bom final de semana aí. Obrigado, Luísa, que ficou na parte operacional, técnica. Obrigado aos colegas mais uma vez. A você que nos ouviu e também assistiu aqui o Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo. Um excelente final de semana, uma ótima semana de atividades, trabalho. E voltamos no próximo domingo com mais um Jornalismo em Pauta. Aquele tchau para todos que estão nos assistindo neste momento. A gente volta no próximo final de semana. Obrigado.